Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandio. Eu sou o Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao podcast Papo Furado PC. Hoje, iniciando a segunda temporada com o episódio Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais estranho do que eu? Então, pela primeira vez aí, roda a vinheta. Mas, gente, antes de tudo, que bom que a gente voltou a gravar, tava com saudade. Eu preciso falar que eu tô num misto de Deus me livre quem me dera, porque é sério. As férias não é ruim não, gente. Me identifique. Só você? Eu nem senti o gostinho das férias e a gente já tá voltando. Verdade, verdade. E aí, gente, o que vem primeiro à cabeça com o tema do estranho? Isso é interessante, né? Eu acho interessante porque se a gente vai falar de estranho, a gente sempre se remete ao texto do Freud, né? O Das Unheimliche. Fala de novo, para você jogar duro no seu alemão, vai. Ah! É. Então, é o Das Unheimliche, né? E é interessante porque eu acho de uma beleza muito grande Freud ter não só se debruçado sobre a pesquisa do que significa a palavra, inclusive em outras línguas, né, que ele traz no texto, mas ter se utilizado dessa palavra por um pedacinho dela que é muito curioso. Eu vou contar aqui uma breve história minha, que é quando eu comecei a fazer alemão aqui em Berlim, eu lembro que uma das perguntas que a gente aprende no curso de alemão é onde que é a sua Heimat? E aí esse Heim que está incluso na palavra unheimliche, né? E é interessante porque quando eles perguntam isso, eles não estão querendo saber onde é que você nasceu, enfim, eles estão querendo saber onde que você sente que é o seu lugar em que tem uma certa familiaridade, uma ideia de lar. Então, eu, por exemplo, eu nasci em Salvador, mas eu posso chamar de Heimat Berlim, porque eu sinto meu lar, tem algo de familiar que Não corta. é de onde você vem, né? Não é. Tem uma certa diferença, muito sutil. E por isso que eu acho muito poético, se a gente for pensar o uso dessa palavra, né, que Freud traz no texto, porque esbarra nisso nosso. Que é o que é isso mesmo? Que é familiar, mas é estranho. E que sensação é essa, né? De estranheza? Porque essa é a questão. E aí, quando a gente pensa no Lacan, por exemplo, né? Pensando o estádio do espelho, a formação do eu, como isso está posto na estruturação do eu, né? E como isso é importante para a gente ver hoje os movimentos que acontecem, movimentos sociais, esse movimento de ódio ao feminino, de ódio ao outro, né? Aquele que é LGBTQIA+, a mulher, enfim, ao negro. Então, a gente tem aí nesse texto um ponto de reflexão muito importante para a gente poder compreender isso que está ao nosso redor, mas que está ali, intrínseco também ao que a gente é, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é intolerância, sabe? E aí, quando você toca no assunto, né, do ódio, dessa intolerância. E a segunda coisa é o familiar, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem intolerância àquilo que nos é mais familiar, se a gente parar para pensar, né? Isso que a gente acaba descobrindo na análise, né? O medo de se deparar com aquilo que tem de seu no outro, que você critica muitas das vezes, né? Te causa uma grande estranheza, né? Mas, ao mesmo tempo, o que está mais próximo também é o que eu mais excluo, Sim. né? Sim. Então, tem uma contradição com essa história do familiar, né? Pois é. Quanto mais familiar, também mais paradoxos aí, com relação a essa estranheza. Aliás, uma das definições que o Freud põe eu gosto da tradução do infamiliar, né? A gente está falando aqui, mas é a da autêntica, né? Sim. Ele traz como algo demoníaco, né? Até estou aqui com algumas definições.
que ele traz nesse texto, né? Aquilo que é escondido, né? Mantido oculto, né? De modo que os outros nada saibam, desconhecido dos demais. Daí tem várias que ele vai trazendo do novo alto alemão, né? Urdir, tramar coisas, né? Aí depois ele se remete a uma outra também, que é tudo que deveria permanecer em segredo, escondido, mas que veio à tona, né? Inclusive, ocultar o divino, circundá-lo de uma certa... Aí tem que botar a Fernanda aqui no meu computador, que é uma certa Kate. Não sei se é Kate ou Kate, como fala. Ou nenhum dos Mas dois. é aquela coisa que... ou nenhum deles. E eu Mas... acho muito curioso a gente começar a segunda temporada falando sobre isso, principalmente porque aqui no Brasil a gente está há cerca de 3 meses das eleições, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos é justamente toda essa tentativa de apagar esse familiar, né, que diz que é estranho, que é proibido, enfim, toda essa política que anda contendo, essa intolerância que anda cada vez maior, né, esses crimes contra a mulher, tudo isso, né, tem crescido absurdamente. Né? E que face familiar é essa que levou ele ao poder? Né? O que o o narcisismo das brasileiro pequenas identificou como não diferenças, estranho? né? É só importante frisar que esse não é um movimento que está acontecendo no Brasil, né? Assim, recentemente a gente teve as eleições da França, acho que Ju pode falar um pouco melhor desse impacto, na qual uma pessoa com um discurso de extrema direita estava, de fato, concorrendo à final da presidência, né? Junto com outro candidato. Então, assim... O mais estranho é que pessoas da esquerda estavam votando nela, né? Exatamente. Era um movimento bem esquisito. Mas essa é uma questão que as ciências políticas tentam pensar, Ju, que é uma questão que os dois, se a gente for pensar, os dois extremos sustentam algo disso que é da indiferença, do excluir o outro. A questão é como é que isso se impõe, né? Então, assim, tudo que é extremo fala disso, fala dessa posição da aniquilação do outro, daquilo que me é estranho, mas familiar que a gente traz aqui, sabe? Então, não é tão estranho ver extremos se encontrando. O que é estranho é a gente começar a ver um movimento da sociedade que é de normalizar isso, de normalizar a postura de certos indivíduos que militam a favor dessas posições, né? Eu acho que uma coisa que me vem sempre muito assim quando a gente fala desse mal-estar atual, porque a gente está falando disso, né? É justamente o fato de que a gente vive numa época de uma overdose de imagem. Tem uma overdose de mostrar, né? De se mostrar, de se fazer ver, de entrar, de se sentir íntimo da vida do outro pelo Instagram, pelo não sei o quê. Então, assim, tem uma coisa da imagem que está o tempo inteiro posta aí. Será que não é isso que leva a gente para o insuportável de ver no outro algo dessa estranheza? Porque a gente está assim, numa exposição absurda de olhe para mim, me veja. E é interessante porque a gente se sustenta, né, enquanto humano pela relação social. A gente só existe porque a gente se relaciona. E a gente constitui a nossa identidade a partir das relações. A identidade vem das identificações. Né? Isso que Lacan vai trabalhar no Estádio do Espelho, que Freud mostra também, né? E essa formação do eu, né? de essa imagem de quem eu sou, Lacan vai dizer que é uma imagem paranoica. Né? Assim, é uma ilusão e é uma instância paranoica. Então, isso levado para o extremo, não é tão surpreendente que isso leve a gente a eleger pessoas com discursos paranoicos para organizar a massa. Né? Assim, porque tem uma coisa aí de que se é uma instância paranoica, no sentido de que, para que eu exista, o outro ameaça a minha existência.
O outro, ele tá me perseguindo, ele pode me destruir, porque eu só existo, né, com base nesse outro. E tem uma guerra, assim, né, de tipo, para eu existir, esse outro não pode tomar muito esse lugar. Esse outro não pode se sobressair muito. E, de repente, se esse outro se sobressai, ele mostra traços meus, da minha diferença, que me colocam em dificuldade com a igualdade do grupo. Do tipo, colocam a posto alguma coisa que eu tenho de diferente, que eu tive que silenciar para entrar nesse grupo. Porque ninguém é igual a ninguém. Mas essa coisa do grupo fechadinho vai levando a gente a abrir mão de traços nossos, né? Para poder se identificar com o outro. Então, isso levado ao extremo gera esse tipo de reação. Eu fico muito me perguntando sobre o quanto essa especulação da imagem, essa coisa do se fazer ver e do olhar, não atiça esse sentimento na gente, né? De se sentir agredido pela imagem do outro, de se sentir... De ter esse ódio, assim, ao ponto de achar que você tem direito de agredir o outro pela existência dele. É isso que está em jogo também, né? Sim, e eu também fico me perguntando se nesse processo, né, as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, acho que elas não estão sendo mais suficientes. Eu fico me questionando o lugar dos discursos, né? O Lacan vai dizer que o semblante é um discurso, né? E tem até aquele seminário dele, é o 18, não é o 18? O discurso que não fosse semblante, ele fala sobre isso, mas acho que ele começa a falar isso já no avesso da psicanálise, né, no 17. E aí eu fico me perguntando o que está acontecendo, que isso não está sendo mais suficiente para dar conta, sabe, dessa falta estrutural que está em todos nós, que é tão insuportável ver no outro e que por isso a gente tenta aniquilar esse outro, pensando nas massas, né? Porque é mais ou menos essa leitura que eu faço num contexto geral. Essa coisa da imagem mundial é muito sinistra, porque assim, essa coisa do vamos fazer operações e coisas, procedimentos estéticos para ficar todo mundo com o mesmo rosto, tem uma coisa assim, né, de uma imagem que começa a ser mais ou menos a mesma imagem, assim. É muito louco. Porque o que acontece, que eu acho muito, muito interessante da gente comentar, é que essa imagem, que é ilusória, né, de quem eu sou, assim, do que é o outro, é uma imagem que é feita para cobrir o vazio, para cobrir o furo, né? Que é o insuportável de ver. Então, quanto mais a gente se apega nessa imagem para poder existir, né? Quanto mais a gente infla essa coisa imaginária, mais insuportável fica ver o furo, se deparar com a falta. E quando o Luiz estava falando das traduções, né, que Freud vai fazer do infamiliar, que é um termo intraduzível, né? Assim, não é um termo que tem tradução no português, por exemplo, tem uma discussão também no francês, enfim, etc. Mas essa coisa do horror e da angústia, né, do demoníaco, isso faz a gente pensar, por exemplo, no que Lacan vai falar sobre o desejo. Porque o desejo, ele é formado, né, pelo desejo do outro, do que eu acho que o outro deseja para ele me amar, né? Uma coisa meio assim. E esse desejo do outro, Lacan vai dizer que a gente se pergunta sobre isso, e ele vai chamar essa pergunta do que vuoi, né? Que é o que queres, em italiano, fazendo uma referência ao conto de Casotti do demônio, né? E é isso, o demônio que é demoníaco, porque tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, mas que de repente remete a algo de um vazio da minha existência e do outro que eu não suporto. Porque se o outro quer alguma coisa, falta alguma coisa nele, né? E o que falta, eu também não tenho. E se deparar com isso é da ordem da angústia. Mas é muito interessante porque essa coisa do olhar está no conto de Casotti, né? Do diabo não se fazer ver, ele veste imagens diferentes
para não mostrar a verdadeira essência, né, do demônio. Beelzebub. Não é à toa, né, Ju, que a mulher, ao longo da história, foi associada ao demoníaco, né? Mulheres psicóticos, pensar né? na história. Os psicóticos também. Tudo que remete à diferença, na verdade, né? Sim, sim. Mas é que, desculpa, né? O feminino, né, para mim, é estudar. Eu não consigo não falar sobre isso. Mas é engraçado porque tem uma certa série, né, nisso, pensando que você trouxe, né, Judice, que veste, o que tenta vestir, aí né, tampar o furo. É como se, vejo muito isso, né, assim, começa com como fala, gente, o negócio da face? Que uma reestruturação, como é que fala esse nome? Harmonização facial, é isso que eu falo? Isso, começa com uma harmonização facial e daí não é suficiente, daí vai para uma cirurgia plástica, enfim, no seio e daí não é suficiente na barriga e daí também não é suficiente. Então, né, começa a se tornar uma série isso, né, mas a angústia tá ali, ela tá posta, porque essas vestimentas, elas precisam ficar rodando o tempo todo. E é curioso, porque se a gente vai pensando sobre isso que é amarrando com o próprio infamiliar, com isso que é estranho, estrangeiro, como é tão mais angustiante você ficar tentando cobrir aquilo do que você falar sobre isso. Olha que curioso. Sim. Né? Num primeiro momento, é muito angustiante falar disso, se deparar com isso, mas é de um alívio absurdo você conceber que isso existe e que você usa. Porque, assim, o problema não é vestir-se, né? Não é você usar do imaginário, não é você fazer uma cirurgia estética, não é você fazer harmonização facial. Essa não é a questão. Porque todos temos incômodos com o corpo e a gente sempre vai fazer alguma coisa para lidar com isso. Mas a questão é que se você faz isso nessa compulsão de tentar cobrir esse furo que é impossível de cobrir, isso gera um mal-estar horroroso e coloca o sujeito num lugar de sempre se sentir impotente, de nunca estar o suficiente. E não é da ordem da impotência, né? É da ordem da impossibilidade mesmo. O problema não é, sei lá, fazer uma cirurgia, botar uma roupa mais assim, uma roupa mais assada, se identificar mais com isso ou com aquilo. Os semblantes estão aí para serem usados, né? E tal. A questão é poder suportar a falta e poder fazer uso disso de uma forma até mais divertida, assim, não dessa forma tão rígida de que se não existir, eu não existo, eu não tenho substância, né? Porque isso é muito doloroso. Quem dera se todos chegassem aí nesse ponto, né? Porque no momento assim que a gente vê imperando é que tudo que se relaciona um pouco mais com a verdade sobre os semblantes, né? Verdade por trás digamos assim, das vestimentas, né? Dos semblantes. Não à toa a gente falou da mulher, do feminino e dos psicóticos, né? Tudo que se relaciona com isso realmente é algo da exclusão e da violência, né? Eu acho curioso, por exemplo, os CAPs, né? Eles serem geralmente localizados em locais que é sempre uma coisa escondido, né? É sempre escondido os CAPs, se você reparar, né? Sempre num canto assim. Tem um CAPs ali, tem né? Lá no canto, vai lá no final da rua tu vai ver, né? Porque é algo que não se pode ver, porque causa um certo horror. Eu estava uma vez conversando com uma amiga minha, psicanalista, e aí ela comentou um negócio interessante, que ela falou eu estava fazendo umas leituras sobre luta antimanicomial e tal. A gente falou dessa dificuldade dos médicos, principalmente nos anos 70, de lidar nos hospitais psiquiátricos com as questões né, que apareciam e que eles não conseguiam resolver, essa angústia neurótica que acha que vai resolver, as coisas não consegue de jeito nenhum, somente quando você está lidando com delírios, né, e tal. E o horror que isso causava nos médicos, e causa até hoje, né? Ela falou uma coisa interessante, que causa um horror porque, na verdade, todo mundo delirou em algum momento. Aí eu vejo isso, ou alucinou, né?
Eu vejo isso muito relacionado a isso que a Juliana estava falando, a partir do que foi. Né? Quando aparece a demanda do outro, o furo do outro, a opacidade que isso é causada no sujeito é uma coisa de uma ordem tão insuportável que a gente precisa alucinar alguma coisa para tapar isso, né? A gente precisa criar, aí vem todas as ilusões, vem todas as questões que a gente vai criando que nos levam à análise, mas que tem tem a sua importância, é claro. Mas é impressionante como isso depois, se você vê alguém delirando e falando lá suas verdades, o seu inconsciente a céu aberto incomoda muita gente, né? A céu aberto. Né? Claro. E isso é alvo de ataque, né? Mas você sabe, a pergunta que eu mais escuto no consultório é: mas isso é normal? Eu sou louca? Essa é a imagem. É o a imagem mundial que a gente medo, estava né? falando. O medo da loucura é um medo que está presente em todos. Acho que justamente por isso todo mundo alucinou um dia, porque esse eu imaginário, né, essa identidade, ela é alucinada. Então, o medo de que da fragilidade disso, né? O medo vem da noção de que isso é muito frágil. E isso é interessante porque, assim, o Luiz Escovitch tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a psicanálise é anti-identitária, que tem a ver com isso. A substância que somos e que interessa para a gente na psicanálise, ela não é um traço do outro que eu identifico. Porque isso é muito frágil, eu posso me identificar com várias coisas. A histeria, inclusive, adora escancarar isso na nossa cara, né? Eu me identifico, eu tenho sintomas completamente diversos, inclusive a histeria adora arrumar um médico para ficar lá. Olha, vamos ver se vai conseguir explicar esse sintoma. Vou mudar ele um pouquinho aqui, deixa eu me identificar com outra coisa, me explica qual é o nome disso. A histeria e os nomes, né? Assim, nomeia isso que não tem nome para mim, por favor. Aí você se atreve a nomear, ela fala: mentira, não é isso. Olha o furo. Isso que é interessante, assim, porque... Eu amo a histeria. Só por isso, Sônia. Só por isso. Não é à toa que a histeria está lá no discurso da ciência para Lacan, né? Que é o que faz avançar cientificamente essas perguntas, mostrar o furo, né? A gente só avança nas pesquisas quando aparece furo. Se você ficar tapando furo o tempo inteiro, não tem o que ser dito, porque, né? Já está posto. Mas é muito interessante esse medo de ficar louco, eu acho. Porque é realmente a frase que eu acho que não tem um paciente meu que nunca falou essa frase na clínica. Mas eu acho importante também pontuar uma coisa que foi inclusive estudada pelo Foucault, que é o lugar social do louco, né? Então, assim, que é o lugar onde, volta para o ponto inicial da nossa conversa, é aquilo que eu preciso ter repúdio, né? É aquilo que é tão diferente que eu preciso repudiar. É então, aquilo que não assim, pertence. Exatamente, mas que olha que curioso, né? Será que não pertence mesmo? Porque é com essa pergunta que um paciente chega e se debate numa análise. Então, para mim é importante também frisar essas construções sociais ao longo do tempo, né? De que não são quaisquer pessoas, quaisquer gênero, enfim, posição social, que são tidas como alvo. Isso é preciso também ter um certo quê, né, de entendimento. Quem são essas pessoas? Quem são essas categorias? Eu vou colocar em categorias no sentido talvez não tão feliz da palavra, mas no sentido de dizer assim, quem são esses sujeitos que são escolhidos para estar numa posição do outro que devemos excluir, que devemos aniquilar, né? E isso vem há muitos anos, né, Fernanda? O Luiz falou assim que os CAPs estão sempre escondidos. Os manicômios também eram escondidos, né? Eu lembro... E viraram filme de terror, né? Os manicômios viravam filme de terror. No próprio livro da Daniela Escobar, me corrija se estou errada, Luiz. Tá errado. O genocídio brasileiro. O nome do livro é O Genocídio Brasileiro. O genocídio brasileiro. Na verdade, o livro é da Daniela Arbex e chama-se O Holocausto Brasileiro.
O livro foi publicado pela Geração Editorial em 2013. Holocausto brasileiro. Holocausto. Então, no próprio livro Holocausto Brasileiro, a gente vê que há até um silenciamento sobre o que se passa dentro, né? Nem sobre só o lugar, mas é um silenciamento completo. Porque o que se passa dentro é desumano. Sempre Exatamente. Foi, e é. Exatamente. É ainda, em alguns lugares. E esse movimento político que está aí, que a gente estava falando no início, ele é uma tentativa de que isso volte a ser ainda mais desumano. Tipo assim, todas as conquistas que a gente teve hoje no âmbito da saúde mental, que foram pouquíssimas, e que foi muito esforço para conseguir alguma coisa, esse governo acabou com tudo. É um negócio absurdo o retrocesso que a gente fez nesse aspecto. Sim. Mas o que eu queria pontuar é que nesses manicômios não eram só jogados os loucos. Sim, né? Porque, assim, loucos eram muitos, né? A definição de loucura era muito ampla. Eram os leprosos, eram os mendigos, eram os dependentes, as mulheres, prostitutas, homossexuais. Né? Tudo isso que escancaram, todos aqueles que escancaram essa alteridade radical que a gente não quer ver, esse infamiliar, né? Que ninguém quer se dar conta de que existe, eram jogados nesse lugar. Né? Escaparam essa imagem, né, que se constituiu como, historicamente, né, como normal, como o padrão, né, a imagem padrão, né? Que tudo que escapa um pouquinho, né? Tanto que nem Jesus escapou dessa, né? A figura de Jesus é uma imagem que não condiz com a história de maneira alguma, né? Mas e isso continua acontecendo, a imagem né, europeia Luiz? estava, né? Sim. Mas não só na questão da aparência, mas a imagem, todas as suas significações, né? Tudo que esse significante traz, né? A minha imagem, a famosa frase, né? Não mexa com a minha imagem. Isso aí não é só estético, né? É com tudo, né? O cara não pode ser pobre, não pode ser isso, não pode ser aquilo, né? Não pode se meter em certas coisas, né? Tem o tal do status isso, o status aquilo, né? Então vai afunilando, né? Então vai ser, se você ver assim, daqui a pouco, como é que fica? Vai sobrar para uma pessoa, sabe? Porque uma pessoa vai alcançar a tal imagem, né? A pessoa vai ter a fortuna tal, vai ter não sei o que tal, sabe? A É uma pessoa coisa que completamente louca, sobrou... vai se consumindo. Essa pessoa Nada que pode ser sobrou é estranho. paranoica. Com certeza. Pois é. Exatamente. Quanto mais não se tenta excluir o estranho, maior a população que é tida como estranha, ela cresce, né? A população é estranho isso, né? Mas é assim. Não tem como esconder o estranho. O estranho está aí, sabe? E cada vez mais familiar, tá? Abraça esse Ele estranho, insiste. leve ele para passear, entendeu? Porque você não vai conseguir se livrar dele, tá aí, faz parte de você. Você sabe que o tema da paranoia é o tema da minha tese. Mas eu, por muito tempo, me fazia muita questão, assim, por que o discurso paranoico, ele é tão interessante? Por que ele hipnotiza tanto? Por que a gente pede o salvador da pátria que venha com o discurso da exceção? Por mais, às vezes, absurdo e delirante que é o discurso, a gente valida. E às vezes, assim, desvalidando coisas muito óbvias, né? Desvalidando a ciência, desvalidando, sei lá, coisas assim que estão postas né? Em nome de um discurso paranoico acredito eu, por um fascínio de uma posição de um sujeito que tampa o furo. Com uma certeza, né? É o único que não vacila no furo. A gente vacila, né? A gente tem uma identidade, mas perguntou mais um pouco, a gente começa a entrar em dúvida. Peraí, não sei. Não sei mais. Fiquei confusa. Será que sou mesmo ou não? Será que eu não sou mais isso? Né? Né? Tem uma coisa muito hipnótica nisso, assim, de dizer, é isso, eu tenho certeza, eu sou, o problema está no outro, não está em você.
isso aí. Aconchegante esse discurso, né? Então aí você ultrapassa tudo, qualquer coisa, para sustentar esse discurso. Você falou uma coisa, Ju, que eu vou correr o risco de fugir um pouco do assunto, mas eu acho que não vamos fugir, enfim. Quando você fala, né, que o problema está no outro, não está em mim, eu lembrei da cena hoje, porque isso acabou de acontecer ontem, né, e aí veio à tona hoje, do médico, um anestesista aqui no Brasil, né, que estuprava mulheres na hora de parir. Né, as mulheres estavam dando luz e ele estuprava as mulheres. E aí, assim, o que me surpreende é ele estava no lugar com outras pessoas da equipe, ninguém via, sabe? E ele sedava, silenciava essas mulheres mais do que o necessário dessa sedação para isso, enfim. E na hora que ele foi abordado pela polícia, pela delegada, acho que foi até preso por uma delegada mesmo, e que ela falou que tinha um vídeo, que estava preso em flagrante, que tinha um vídeo, a cara dele falando, mas tem um vídeo? Tipo assim, ele estava tentando falar, não, o problema não sou eu. É como se fosse invenção, né? Porque, inclusive, as mulheres da equipe já estavam desconfiadas, mas elas sabiam que o discurso delas não seria validado perante o discurso de um médico. Então, elas fizeram todo um esquema para gravar, para ter prova. E agora, não sei mais quantas mulheres já apareceram denunciando esse médico. E a cara dele tentando, sabe, tamponar o que tinha acontecido, mesmo esconder e fingir que não tinha acontecido. Foi absurdo. Mas voltando ao que a Camila trouxe, é importante falar que se o ato em si causa um certo horror, o que me causou um horror não tão maior, mas tanto quanto, foi o fato dele ter ganhado uma quantidade exorbitante de seguidores. Eu fiquei sabendo isso eu vi isso. Mas o que acontece? Isso mostra que não é uma, duas, três pessoas que se chocam com aquilo, né? Mas são pessoas que elas validam o ato. Veja, validar ou querem ver uma atrocidade a qualquer preço, né? Porque é uma coisa assim de querer ver, de querer observar assim coisas que para mulher, né? Que é impossível de ver, embrulha o estômago, gente. Eu fico pensando, por exemplo, tem um acidente na rua. O engarrafamento é porque as pessoas param para olhar. É isso mesmo. Sabe? Sim. Agora mesmo, não sei se vocês estão acompanhando, tem um podcast da Casa Abandonada. Tá uma febre aí e tal, e as pessoas estão indo para casa tirar foto, tipo assim... Basicamente, tirar fotos na casa de uma mulher que comete um crime por ter mantido durante anos a fio uma pessoa em situação de escravidão. De uma mulher que comete um crime por ter mantido durante anos a fio uma pessoa em situação de escravidão. Veja, então, olha que interessante e tirar uma foto na frente dessa casa, onde mora esse indivíduo. Eu fico me perguntando qual a diferença que existe disso para aqueles eventos que aconteciam lá na Grécia, né? Que haviam aquelas lutas e a população ficava querendo sangue, ver aquelas atrocidades. Mas, de certa forma, ali era quase que um contorno, né? Essa agressividade, aquilo tudo era permitido naquele momento. Apesar que acontecia fora também, era uma fase da história onde muitos crimes aconteciam sem limites, né? E estupros, enfim, tudo isso. Mas eu fico me perguntando qual a diferença de hoje para a Idade Média, por exemplo, onde isso acontecia dessa forma. Quais são os efeitos em cima disso? Né? Quais são os efeitos em cima desse negócio, né? O que aconteceu, então? Porque a gente está falando de um bando de neuróticos. A gente está falando de um bando de neuróticos porque teve aí a incidência do nome do pai. O nome do pai, uma das funções dele é pacificar, né? É a vertente agressiva e paranoica do eu, né? Então, o que acontece? O que é isso que parece que exalta a face, como a gente falou já, né? A face paranoica do eu, que parece que está tomando aí as rédeas da imagem mundial que a gente tanto falou aqui,
O que que acontece, né? Parece uma Nossa. reversão, parece que fizeram uma cirurgia no eu, sabe? Tem De alguns reversão. Acontece psicanalistas que muito falam, gozo. Descobre. É. tem alguns psicanalistas que têm falado sobre o declínio da função paterna, né? Pois é, mas é estranho, porque houve a função, entendeu? É isso que eu acho Não. estranho, é isso. Acho que é porque antes no outro do que em mim, né? Tem uma coisa aí de se segurar com isso, que é uma fantasia, assim. Mas essa questão do declínio do nome do pai, eu acho que existe uma diferença aí que precisa ser posta muito clara. A gente não fala, o nome do pai não é patriarcado, o nome do pai Aham. é uma função psíquica, então a gente está falando de estrutura. Uma coisa é estrutura psíquica, outra coisa são os mal-estar, todo tipo de mal-estar que a gente vive no momento que vai mudando, né? Tem outras roupagens. Hoje a gente fala mais abertamente, de certa forma, sobre gozo, sobre ter uma certa liberdade com o corpo, ao mesmo tempo que isso evoca, por uma outra parte, né, como a situação do espelho mesmo, assim, né, eu estou falando disso, dessa minha liberdade com o meu corpo, de como eu gosto, de como eu me visto, de como eu me relaciono, não. E isso bate no espelho de lá como uma ameaça, então tem o movimento que vai no sentido inverso, que peraí, vamos voltar para a moral e os bons costumes, a bela recatada do lar, isso aqui não tá É de onde bom. vem. A gente pega isso e joga fora, tranca ali no manicômio, tranca não sei aonde. Então, mantemos a pergunta: existe alguém mais estranho do que eu? Porque parece que o que a tua responde é: todo mundo é mais estranho do que eu. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar ao espelho. Desculpem, uma pequena pausa para anunciar que a conexão do Luiz está estranha somente para acompanhar o tema de hoje. Invejosos dirão que são problemas de conexão da internet. Porque eu desconheço Isso. a minha estranheza. A minha estranheza, eu não Exato. quero saber dela, né? Não porque eu sou estranha, não, que eu sou bem estranha, mas eu não tô afim de saber dela, então eu só marco a dos outros, que é mais interessante, claro, né? Vou falar da minha, ver se pode. Mas isso é interessante, me lembrou Caetano Veloso, quando ele fala sobre as dores e delícias, né, de se ser o que é. Então, é muito mais possível, diria eu, conviver com isso que são as nossas dores e delícias, do que com aquilo que é provocar o ódio, viver na angústia e não querer se deparar com isso, que é a nossa própria estranheza e que pode ser que seja o que a gente tem de mais único, né? Até porque dá um trabalhão danado não se deparar com isso, porque isso volta o tempo inteiro, é impossível não se deparar com isso. Então você fica no chove, né? E você fica tipo quase que pegando a chuva com a peneira, né? Porque não tem como isso não tem como você tapar isso. Isso vai voltar o tempo inteiro, isso vai insistir o tempo inteiro, porque isso é estrutural, não tem saída. Ou você começa a lidar melhor com isso, ou você vai passar a vida brigando com a esquisitice dos outros, como se você, alecrim dourado, não fosse esquisito. Mas eu acho que tem um ponto interessante para a gente falar, né, do eu, que é a psicanálise vai trabalhar o eu bastante, né? Freud vai trabalhar o narcisismo, Lacan vai trabalhar o estado de espelho, enfim. Mas vem do conto de Narciso, né? E a gente precisa lembrar que Narciso morre em cismemado, né? Assim, então, vamos ver onde é que vai dar essa tentativa, né? De sustentar esse eu. Não dá certo. É mortífero isso. E gera um mal-estar, você ficar lutando contra isso também, né? O quanto é libertador você aceitar o furo seu do outro, a diferença absoluta. Você aí, defensor da família. Ih, peraí que agora ficou a Tá internet deu uma travada. travando, porque a sua internet se recusa a falar com esse público.
Eita, Travou deu ruim. mesmo, a imagem travou. Ela tá reivindicando com toda razão. Pô, foi bem quando eu fui falar com o pessoal do Bolsonaro, né, cara? Que bizarro. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Não, eu vou falar com você que é defensor da família, dos valores, não sei o que, é o cidadão de bem, não sei o que e tal. É o que a gente falou aqui, né? O estranho é família também, né? Tem a sua, como você estava falando, Ju, é estrutural, né? Não inclua no seu discurso também o estranho, né? O Até estranho parece que te eles vão me ouvir. pertence, né? A gente quer buscar tanto pertencimento e esquece que o estranho nos pertence e nós pertencemos ao estranho. Não tem como, né? É isso. Essa é a única coisa que a gente pode colocar no âmbito do universal, né? Somos todos estranhos. Sim. Isso, assim, isso é uma verdade. Então, como eu falei, abraça a estranheza e vai levar para passear, vai para parque de diversão, vai para a praia, enfim. Enfeita faça uma ela. coisa mais divertida com isso, né? Bom, se você é tão estranho como nós somos, né? Nessas horas eu até me acho meio sã. Sã não, meio sã. Meio, amiga. Não quero ser sã. Como nós somos, né? Siga-nos lá nas redes sociais, deixa seu like aqui no vídeo, lá no Spotify, enfim, a gente vai falar muita coisa sobre isso ainda ao longo desse mês. Vamos falar sobre isso. Tchau. Tchau.